Olá, amados irmãos e irmãs. Estamos voltando aí depois de quase, deixa eu ver, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, 5 dias sem Wi-Fi, né, por conta do provedor aqui de casa, mas estamos voltando. Estamos voltando às gravações. Não vou falar que é culpa do demônio, não vou jogar a culpa do demônio, porque o demônio ele não tem poder para isso, né? Então vamos aproveitar essa dificuldade que temos aí para dar uma catequese. O demônio ele não consegue fazer muitas coisas, ele é limitado, assim como eu e você. Por quê? O demônio é uma criação de Deus, ele é um anjo, é um ser de luz. Então ele vai até onde Deus quer que ele esteja, né? Ele não consegue ir, todos conhecem a palavra de Jó, né? Mas não é só isso, amados irmãos, não é só conhecer um versículo, uma palavra de Jó para saber que conhece toda a Bíblia, saber que conhece o demônio. Não. O demônio vai além do que está escrito nas Escrituras, né? A Bíblia, ela é um caminho, é um mapa do tesouro, é um mapa que nos leva ao céu, mas se nós não conseguimos só tendo conhecimento na Bíblia, a gente tem que buscar alguns conhecimentos para lidar com o demônio. O demônio é muito mais do que nós conhecemos, não é falado muito na igreja, entendeu? Eu tenho no meu canal, eu tenho a playlist da Suma Demoníaca, que explica como o demônio age, então vai lá, acompanhe, né? Você vai entender o que eu estou te falando. Então, nem sempre é bom a gente botar a culpa no demônio. Por quê? Estamos supervalorizando ele. Outra coisa também que nós não podemos fazer é que o demônio não tem poder. Achar que o demônio não tem poder. Eu sou um filho de Deus, o demônio não tem poder sobre mim porque Deus me defende. Amado irmão, está errado. Você vai cair, você vai morrer, você vai para o inferno. O demônio tem poder sobre você porque ele é um ser de luz, ele é um anjo, ele foi expulso do céu, mas ele não perdeu seus poderes angelicais. Ele tem poder sobre nós, seres humanos. Porém, ele age só quando Deus permite, só quando Deus deixa, e aí sim vale a palavra de Jó. Então não é bom levar a Bíblia ao pé da letra, assim, do jeito que você está pensando. Não. A Bíblia ela tem que ser lida segundo o coração, ela tem que ser lida segundo o Espírito Santo nos concede um entendimento. Se você ler a palavra hoje do Evangelho, você vai ler uma hora depois, ou depois você vai ler de novo, você vai ter um outro entendimento. Então, a palavra de Deus, ela se renova. Então, não é bom acharmos que o demônio não tem poder sobre nós, né? Porque aí nós tropeçamos na soberba, ou também não é muito bom achar que nós somos, que Deus nos protege, que Deus nos defende, o demônio não pode nada, ou supervalorizar o inimigo. Quando eu supervalorizo o meu inimigo, eu não tenho capacidade de nada. Quando eu supervalorizo o meu inimigo, eu sou um perdedor. Quando eu supervalorizo o meu inimigo, eu sou um derrotado. Porque o meu inimigo já. Eu nem entrei para a guerra, meu inimigo já é o vencedor. Então, são coisas que a gente tem que aprender. E aqui no canal de Luiz Combate, a gente te ensina tudo. Tudo e mais um pouco sobre a doutrina católica, sobre como devemos agir diante do inimigo, o que o inimigo faz para nos derrubar, como que ele age. Amados irmãos, são coisas que não é falado na nossa doutrina, né? Não é falado na Igreja Católica Apostólica Romana, mas é da nossa igreja. São coisas que precisamos buscar, são coisas que precisamos conhecer. Está aí para todo mundo ver. Basta querer, basta ter força de vontade. Hoje vamos falar de luxúria e castidade. Amados irmãos, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A gravidade do pecado, da impureza, também chamado luxúria, é que mancha um membro de Cristo. Olha só, a gravidade do pecado chamado impureza
e também chamado luxúria, é que mancha um membro de Cristo. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e cada um de sua parte é um dos seus membros. 1 Coríntios 12, versículo 27. Assim nós, embora sejamos muitos, formamos um só corpo em Cristo. E cada um de nós somos membros um dos outros. Romanos 12, versículo 5. É assim que Deus decidiu salvar a humanidade, formando o corpo de Cristo, de modo a restaurar todas as coisas em Cristo. Efésios 1, versículo 10. É bela a realidade da igreja e da comunhão dos santos. É o desígnio de Deus. Quando eu cometo um pecado de impureza, não sujo apenas por mim mesmo, mas também ao corpo de Cristo, do qual sou membro. É nesse sentido que São Paulo alerta aos fiéis e, contudo, sobre a gravidade deste pecado. Não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo? 1 Coríntios 6, versículo 15. Note que o apóstolo enfatiza os corpos, isto é, a realidade do corpo místico de Cristo não é apenas espiritual, mas também corporal. Sem os nossos corpos não haveria a impureza. Sem os nossos corpos humanos, carnais, não haveria a impureza. Tomarei então os membros de Cristo e os fareis membros de uma prostituta. Ou não sabeis que o que se ajunta a uma prostituta se torna um só corpo com ela? Está escrito, os dois serão uma só carne. Está escrito, os dois serão uma só carne. Traduzindo para aqueles que não entenderam, quando nós se juntamos com uma mulher fora do casamento, uma mulher da vida, quando nós dormimos com ela, se nós somos cristãos, ou se nós somos da vida, não importa, nós se juntamos com ela como se fosse uma só carne. Nós carregamos o pecado que nela existe. Gênesis 2, versículo 24, 1 Coríntios 1, versículo 6, 16, vemos que para o apóstolo entregar-se a uma prostituição é o mesmo que prostituir o corpo de Cristo. Esta é uma realidade religiosa da qual ainda não tomamos ciência plena. Isto é, toda vez que eu peco, o meu pecado atinge todo o corpo de Cristo. Esta é uma das razões por que nos confessamos com o ministro da igreja para nos reconciliarmos com ela, que foi manchada pela nossa falta. Lembrei aqui de mandar um forte abraço ao Gabriel, que está acompanhando aí o novo inscrito aí no canal. Pediu, manda um salve, manda um abraço aí para mim. Salve, Gabriel. Deus te abençoe a sua vida. Você está nas minhas orações. Deus abençoe a vida da sua família. Deus te dê prosperidade, graça, saúde e muita paz. Continue também acompanhando o nosso canal. Olha só, eu tinha esquecido e veio no meu coração mandar esse abraço para você. É coisa de Deus, né? Deus intercedendo pelas nossas vidas. É para isso nós cristãos que somos chamados. Para nós rezarmos, para nós intercedermos para com os outros e juntos seremos uma só família, amados irmãos. De forma especial, isto ocorre no pecado de impureza, o que levava São Paulo a pedir aos coríntios, entre os quais havia esse problema: fugir da fornicação. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o impuro peca contra o seu próprio corpo. Olha só, fugir da fornicação.
Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o impuro peca contra o seu próprio corpo. 1 Coríntios 6, versículo 18. É preciso entender que nós não apenas temos um corpo, mas somos um corpo. É preciso entender que nós não apenas temos um corpo, mas somos um corpo. Nossa identidade está ligada ao nosso corpo, ela é fixada pela nossa foto, impressão digital ou código genético de DNA. Portanto, o pecado da impureza agra na medida em que, mais do que os outros, mais que os outros casos, envolve toda a nossa pessoa, corpo e alma. Olha só, mais que os outros pecados, dos 7 pecados capitais que nós falamos aqui, o pecado da impureza, ela é muito grave porque ela vai além do nosso corpo, do nosso físico. Ela agrava o nosso corpo e a nossa alma. Ela peca desse jeito, amados irmãos. E o apóstolo mostra que o Espírito Santo não habita apenas a nossa alma, mas também o nosso corpo. E daí a gravidade da profanação. Ou não sabeis que vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual recebeste de Deus, e que, por isso mesmo, já não pertenceis, porque foste comprados por um grande preço. 1 Coríntios 1, versículo 6, 19. Eu vou terminando por aqui. Vai continuar amanhã. Nós estamos falando de luxúria e castidade. Vocês viram que é um pouco longo, então vou dividir em 2 partes. Também não adianta deixar muito cansativo. Então nós terminamos por aqui hoje. Amanhã voltamos a falar de luxúria e castidade. Até amanhã, se Deus quiser. Deus abençoe a vida de todos vocês. Prestem atenção, os 7 pecados capitais nós cometemos todos os dias. Todos os dias. Só não sabemos. Para isso estamos aqui. Para alertar, para ensinar, para evitar, porque não somos santos, vamos cair, vamos nos machucar, vamos machucar outras pessoas, mas o importante é levantar, reconhecer o erro, voltar a caminhar com Deus, porque Deus nos chama a todos os dias à conversão. Paz e bem, abraço Gabriel, você e sua família, a vocês aí, inscreva-se no canal, compartilhe, comente qual a sua opinião sobre o nosso canal. Paz e bem, Deus abençoe a vida de todos vocês. Até amanhã, se Deus quiser.